Jesus está voltando. A palavra de Deus se cumprirá. Passarão os céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir. Em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra. A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas. O desespero tomará conta do mundo. Marido procurará sua esposa. Mães irão procurar os seus filhos. Gente correrá para as igrejas. Irão entrar nos templos desesperados. Procurarão um pastor que nunca fizeram questão de ouvir. Mas a igreja já não estará mais aqui. A igreja estará com ele na glória. E se eu fosse você nesta noite, olharia para ele e diria: Senhor, me perdoa, me muda, me transforma. Senhor, eu quero andar com o Senhor.